Bom, eu preciso de 2 casais aqui. Val e Alami, Marcos e esposa. Rapidinho, vem aqui, Marcão. Rapidinho. Eu gosto de gente voluntária assim. Vem aqui, rapidinho. Muito bom. E a gente vai já ouvir. Fazer umas perguntas para vocês aqui, fácil de responder. Se não souber, pode pedir ajuda aos universitários, pode mandar mensagem de texto pessoal aí no chat. Pode vir mais para cá, por favor. Isso, ok, legal. Fica aí para aparecer na filmagem, o pessoal ver vocês em casa. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta. Aleluia. Por que você casou com este homem? Porque eu, desde o primeiro dia que vi ele, amei ele. Por amor. Por que você... Pode aplaudir se for para Jesus, por esse amor. Por que você casou com esta mulher? Porque nela eu encontrei a verdade, através dela eu conheci Jesus também, né? Uau! Por que você casou com este homem? Amor à primeira vista. 24 anos de casada e casaria de novo. O negócio tá quente aqui. Por que tu casou com esta mulher? Porque foi Jesus que me apresentou ela. E antes de ser crente, ele já tinha me mostrado que seria ela. Trouxe da terrinha para cá. Glória a Deus. Por que você continua casada com este homem? Porque eu amo ele. E você, por que continua casado com essa mulher? Porque continuou o mesmo amor e a mesma sinceridade. Glória a Deus. E você? O temor que ele tem pelo Senhor. É um homem o qual eu admiro. Eu falo para ele que se tem um pastor que eu admiro é ele. E você, por que continua casado com ela? Também, porque ela é uma mulher temente a Deus e isso tem trago muito resultado para a nossa casa. Glória a Deus. Obrigado. Foi fácil, né? Obrigado. Vocês são lindos demais. Aplaude esses casais lindos. Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos com um tema aí neste ano de 2022. Eu edificarei a minha igreja. Nós estamos sempre trazendo mensagem em cima deste assunto, desse tema, dessa verdade bíblica. E nós queremos falar um pouco mais sobre isso, porque eu creio que quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, ele não estava se limitando só aos fundamentos da igreja, aonde ela estaria sendo construída, sobre a rocha. Mas nós sabemos que para uma construção existir, para esse prédio existir, além da fundação, tem as paredes, tem um forro, lâmpadas e tantas outras coisas, outros detalhes que embelezam ele, deixam ele mais agradável. Então, são matérias-primas utilizadas para edificação. E Jesus também tem a sua matéria-prima de edificação da igreja. Amém? E eu não tenho dúvidas que uma das principais é o amor. A principal matéria que Jesus utiliza para fundamentar, para edificar a sua igreja é o amor. Então, o tema da mensagem hoje é amor, o maior de todos os argumentos. Muito da mensagem que eu vou falar aqui, na verdade a introdução dessa mensagem está muito inspirada pelo querido pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu gosto muito de ouvir, um homem inteligentíssimo, muito inspirado por Deus. Então eu estou me inspirando aqui um pouco na mensagem dele e nós vamos aprender um pouco mais sobre esse amor, amém? O maior de todos os argumentos. Vamos ler alguns textos, Mateus capítulo 22. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Vamos lá, o outro, Lucas 10. A isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vamos lá, João capítulo 13, 34, 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? Percebe a importância do amor? O maior de todos os mandamentos. Percebe que o que uniu esse homem, esses dois homens,
que estavam aqui, que esses 2 casais, foi o amor. O que fez com que eles se casassem foi o amor, e eu não tenho dúvida, assim como eles afirmaram, que o que o mantém, tem sustentado o casamento deles, é o amor um para com o outro. Então o amor é o maior de todos os argumentos, o amor é a apologética final, o amor é o argumento irresistível, como diz também aí o texto das Escrituras: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiver de amor uns pelos outros. Amém? Sim ou não? Oi, você está aqui? Vamos falar. Eu sei que a máscara tem tirado esse hábito saudável que é de falar, então eu quero ensinar vocês a falar, por favor, senão você vai ficar sem a bênção. Então, conhecereis por amar uns aos outros, serão conhecidos. O crente é conhecido pelo amor, amém? Por amar a Deus, por amar o seu próximo. O amor é o maior de todos os mandamentos. Lucas 10, 27. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Não tem maior mandamento do que esse: amar a Deus, amar o próximo, ter amor por Deus e pelo próximo é o maior dos mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. Só é possível cumprir a lei se você ama a Deus. Romanos capítulo 13, versículo de 8 a 10 diz assim: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Amém? Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Deixa eu te falar uma coisa: se você não amar a Deus, se você não amar o próximo, o tema central aqui é amor a Deus. Se você não amar a Deus, você não dará conta de obedecer os mandamentos de Deus. Não tem reza de padre velho que convença você a amar, a obedecer os mandamentos de Deus, se você não amar. Não existe outra maneira de você obedecer os mandamentos, se não tiver amor, como diz as Escrituras, amor a Deus, porque esse é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus não tem outros deuses, sim ou não? Quem ama a Deus não cultua outros deuses. Quem ama a Deus não tem ídolos. Quem ama a Deus não é infiel para com Ele. Quem ama a Deus não faz imagem de escultura, não toma o seu nome em vão e não profana o seu dia. Quem ama o próximo honra pai e mãe, não mata, não adultera, não rouba, não difama, nem cobiça. Quem ama a Deus, que ama o próximo, não comete tais coisas. É o amor que nos impede de fazer tais situações. O amor é o check-up necessário. Quer fazer um check-up na sua vida? Faça usando o amor. E eu te pergunto: qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você pôs o prumo de Deus em sua vida? Qual foi a última vez que você parou para fazer um check-up do seu amor, do seu relacionamento para com Deus? Como que está? Deixa eu avaliar. Percebe que quando você faz exame de sangue, aqueles exames completos, hemograma, aí você faz lá de colesterol, glicose, tantas coisas, aí é para você avaliar como que está, se está bem ou não a saúde. E lá tem a referência tem que estar de entre 35 a 50. Se você está dentro da referência, você está bem. Você precisa fazer um check-up do seu amor para com Deus. Está dentro da referência?
Você precisa fazer esse check-up e usar o prumo de Deus. O que é o prumo? É aquela ferramenta que o pedreiro usa quando está levantando a parede para ver se ela não está pendendo para o lado, não está ficando torta. Você tem que pôr o prumo de Deus na sua vida e ver: o meu amor está alinhado com o de Deus. Eu estou amando como Ele tem pedido para amar. Está correto o meu amor? É necessário fazer esse check-up. Qual foi a última vez que você fez? Qual foi a última vez que você avaliou sua vida à luz do amor de Deus? Você tem que avaliar a sua vida não à luz do seu amor, mas à luz do amor de Deus. O que mede a minha vida não é como eu amo, é se eu amo como Deus tem mandado. É se meu amor está dentro daquilo que Deus tem exigido de mim. O amor, o oxigênio do reino de Deus. Juan Carlos Ortiz disse o seguinte, que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O que mantém o corpo de Cristo vivo é esse oxigênio que é o amor. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém unidos, é Ele que nos dá vida. Se acabar o amor entre os irmãos, se acabar o amor por Deus, acaba tudo. Não tem vida. Quem não ama a Deus não tem vida. Quem não ama, não consegue se manter de pé. O cristão é conhecido não apenas pela sua teologia, mas sobretudo pelo seu amor. Amém? É pelo amor que nós somos identificados. Não pelo glória a Deus, aleluia, mas sim pelo amor. O amor, a essência da vida cristã. É o amor que é a essência da vida cristã. O amor é a prova da maturidade cristã. Todo crente que ama a Deus é maduro. Ele cresce. Ele tem uma vida saudável. E todos aqueles que não aprenderam e não amam a Deus são imaturos, estão sempre se desviando, estão sempre praticando coisas que não devia. O amor produz maturidade, amém? Quanto mais o Alami passou a amar essa mulher como esposa, mais ele amadureceu no relacionamento. Quanto mais o Marcos passou a amar essa mulher, mais ele amadureceu. Quando ele estava com 1 mês de casamento, ele tinha muitas falhas e imaturidade. Mas quanto mais ele se aperfeiçoou no amor, mais maduro ele se tornou. Melhor esposo, melhor pai. O amor produz maturidade. E quanto mais eu amo a Deus, mais maduro na fé eu sou. Paulo sempre destaca as 3 virtudes cardeais do cristianismo. Quais são elas? A fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior destes. Amém? Fé sem amor de nada vale. Esperança sem amor de nada vale. O maior dos 3, a fé, a esperança e o amor, o maior deste é o amor. Amém, queridos? O amor é mais importante do que o conhecimento. Amém? Tem gente que está buscando conhecimento, ser o cara mais expert na Bíblia, não tenho nada contra, você pode e deve se aprofundar mesmo. Mas tem gente que parece que se ele não decorar todos os versículos da Bíblia para ele falar para alguém, ele acha que ele não é crente. E tem gente que conhece a Bíblia tão bem e não ama. O diabo conhece melhor do que muitos de nós, mas não ama. O amor é maior do que o conhecimento. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 1 a 3, ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Amém? Alguém cheio de conhecimento, que conhece demais, pode se tornar orgulhoso, pode se tornar soberbo. Ele vai se julgar melhor do que os outros. Ele acha que só ele tem razão, só ele está certo. Então o apóstolo Paulo diz: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Mas o conhecimento ensoberbece. No versículo 3 ele diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Amém?
Sabe, irmão, o que faz você ser conhecido por Deus não é se você conhece a Bíblia de capa a capa, se você decorou todos os versículos da Bíblia e não falha em nenhum. Isso não vai fazer Deus te amar, mas é se você está apegado a Ele, se você está se dedicando a conhecê-lo, então Ele te conhecerá. Ele conhece, ela conhece bem por causa do amor. Se tem alguém que conhece bem o Alami, é a Val. Não tenha dúvida disso. O amor é mais importante do que os dons espirituais, sim ou não? Sim ou não? Oi. Para assistir ou para prestar culto aqui é de graça, se dormir tem que pagar. Então, se tiver alguém dormindo aí, acorde e diga, vai pagar, irmão. Tá bom? Sim ou não? O amor é mais importante que os dons espirituais? Sim. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que tivesse profecias, sinais, ele diz, tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer é o amor, amém? As profecias cessarão, os sinais cessarão, mas o amor vai permanecer, amém? É o amor que permanece. O amor é mais importante do que a caridade, e do que dar a sua vida, do que morrer. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, novamente ele diz, ainda que eu dê todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Se não tivesse amor, esses casais não estariam juntos. Se não tivesse amor, ele já tinha separado, porque ele já fez raiva para ela e ela já para ele. E vice-versa aqui também. Mas o que tem sustentado é o amor. É o amor que permanece. O amor é a evidência indiscutível da conversão. Quer saber se alguém converteu? É se ele ama a Deus. Se ele ama a Deus, é a evidência indiscutível. Aquele que ama seus irmãos passou da morte para a vida. Quem não ama até agora está nas trevas. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Amém? Quem não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Então a razão pela qual hoje eu quero falar sobre o amor ou amar a Deus é pelo fato de eu não ter dúvida que não há outra maneira de uma pessoa ser mudada ou viver a vida cristã se ela não amar a Deus de todo o coração. Não existe outra maneira de você permanecer firme na fé se você não amar a Deus. Não existe G12, G6, G5, G10, E20, MDA, seja lá o que for. Não existe discipulador, discipulado que te mantenha na fé se tu não amar a Deus. Pode ter certeza disso. Não tem método que te segure numa igreja se não tiver amor para com Deus. Não tem como ter uma mudança de vida se não amar a Deus. Irmão, você não vai conseguir convencer uma pessoa a mudar se ela não ama a Deus. Esse jovem aqui, o Alami, tomava cachaça até cair. E quando caía, jogavam cachaça sobre ele. E sabe por que ele largou a cachaça? Não é porque tinha alguém buzinando na cabeça dele, tu tem que largar. É porque ele passou a amar a Deus e depois amar a sua esposa, a sua família. Foi isso que fez ele mudar, o amor a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Você pode ter inúmeras regras ou doutrinas, você pode impor condições, ou seja lá o que for, mas se tal pessoa não aprendeu a amar a Deus, ela nunca será capaz de viver a vida cristã. Não adianta ter regras na igreja, doutrina, seja lá uso e costume, se a pessoa não aprendeu a amar a Deus, ela não vai dar conta de permanecer.
Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu fui para a congregação fulano de tal, porque lá eles são muito rígidos. E eu precisava disso. Ele precisa de rigidez, porque ele não ama a Deus. O filho que precisa, o pai está dando um murro para ele obedecer, é porque ele não ama o seu pai. Porque o filho que ama, ele tem prazer em obedecer o seu pai. Então não é regra, não são doutrina, seja lá o que for, que vai manter alguém. Se ele não aprendeu a amar a Deus, ele não vai dar conta de viver a vida cristã. Não tenho dúvidas que a razão de muitas pessoas não permanecer está relacionada ao fato de não amar a Deus com amor sincero. Se não tiver amor sincero, há separação. Se deixa. Já viu aquela pessoa que, quando você vai aconselhar um casal, fulano está querendo separar, pastor, traz ele para a gente conversar. Aí você pergunta, mas por que, meu Deus, você quer separar? Acabou o amor, pastor. Acabou o amor, não dá mais. Irmão, se não tem um amor sincero, não permanece. É porque não era um amor sincero, porque o amor sincero, meu irmão, ele te mantém firme nas promessas, amém? Por isso, um dos nossos pedidos de oração neste ano é: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como diz Mateus 22, 37. Esse é um dos alvos de oração que a gente está orando aqui na igreja, amar a Deus. Sabe por quê? Porque a gente entende que se você amar a Deus, se cada cristão amar a Deus de todo o coração, ele não vai desviar, ele não vai dar trabalho, ele vai ser um crente que ama orar, ele vai ser um crente que ama jejuar, ele vai ser um crente que gosta de vigília, ele vai ser um crente que gosta de ler a Bíblia, ele vai ser um crente que gosta de tudo que é de Deus. Por isso nós estamos orando, para amar a Deus. Tem que amar. Então, mais que aprender usos e costumes, devemos aprender a desenvolver o nosso amor por Jesus. Amém, querido? Aprenda a amar Jesus, pois não tenho dúvidas também que uma pessoa que verdadeiramente ama Jesus, ela não precisa ser forçada para andar em santidade. Uma pessoa que ama Jesus, ela não precisa alguém forçando ela, dizendo, tu tem que ser santo, viu? Olha, lembra que tu tem que ser santo. Eu não consigo imaginar, eu todo dia ter que dizer para ela, tu tem que amar essa tua mulher e honrar ela, viu? Todo dia eu tenho que falar isso para ele, ou para o Marcos, ou seja lá para quem for. Se você precisa, alguém está buzinando no teu ouvido todo dia, que tu tem que andar em santidade, sendo forçado para isso, é porque você não ama a Deus. Quem ama Jesus não precisa ser forçado para andar em pureza. Ei, jovem, e casados também, mas jovem, se você precisa de um discipulador toda semana buzinando no teu ouvido, dizendo que tu precisa andar em pureza, é porque tu não ama a Deus, porque quem ama a Deus anda em pureza. Não precisa ser forçado. Irmão, se você precisa de regras, de doutrina, de uso e costume para se vestir decentemente, se você precisa de um pastor, de uma pastora dizendo, olha irmã, esse vestido tá mostrando tudo, hein? Se você precisa de alguém dizendo, essa pintura aí está extravagante demais, é porque você não ama a Deus. Porque se você amar a Deus, você não precisa de ninguém falando isso, ninguém vai te convencer a trocar seu guarda-roupa. Se você ama a Deus, você vai chegar diante do espelho quando se vestir e dizer, e aí pai, está bem essa roupa? É Ele que vai dizer, filho, está adequado. Filha, está no jeito. É Ele que vai dizer, a maquiagem ficou linda em você, não está extravagante, não é uma coisa exagerada. É Ele que vai convencer você a trocar o guarda-roupa, amém? Não é o pastor, é Ele. Se você ama, é Ele. Quem está mudando esse homem aqui, é o amor que ele tem pela esposa. Ela vai dizendo, amor, eu não gosto desse jeito. Eu não gosto dessa maneira que você fala. E por amor ele vai deixando.
Por amor ele vai deixar. Se ele a ama, ele vai dizer, eu amo minha mulher, isso aqui está entristecendo o coração dela, vou parar com isso. Quem ama a Deus não precisa ser forçado para ser submisso ao seu cônjuge e à liderança espiritual que Deus colocou. Ei, esposa, se você precisa de alguém que está dizendo, tu tem que obedecer teu marido. Eu fico em crise quando tem que dizer para a mulher que ela tem que obedecer o marido. É uma evidência que ela não ama a Deus, porque a esposa que ama a Deus, ela é obediente, porque ela sabe, o meu amado, aquele que eu amo, ele diz que eu preciso obedecer o meu marido, e eu vou obedecer, porque além de eu amar meu marido, eu amo mais o meu Deus. Então tem mulher que tem que estar gritando, quase brigando, tem que amar, tem que obedecer, seja submisso. Esse negócio de ser submisso, e não sei o quê. Quem ama a Deus não precisa de alguém forçando você. Ouça isso aqui. Isso aqui é forte, hein? Não sai não, tranca as portas aí, obreiro. Quem ama a Deus, quem ama Jesus, não precisa ser forçado para perdoar alguém. E quem ama nem sequer consegue ficar guardando ressentimento. Ei, se você é do crente que alguém tem que estar insistindo, irmão, perdoa, rapaz. Perdoa ele, perdoa. Isso não faz bem para ti, querido. Libere o perdão. E eu preciso ler um monte de texto da Bíblia para te convencer a perdoar. Se você é um crente que anda cheio de mágoa, está 20 anos na igreja e tem 15 de ódio da mãe. Eu não consigo perdoar. E anda com a cara feia, cheia de ressentimento e demônios. Irmão, quem ama a Deus, ele é igual Jesus. Jesus lá na cruz, quem matou Jesus não foi o ódio que ele tinha no coração não, viu? Tem irmão que a gente tem que dizer, perdoa, querido. Ele, eu só vou perdoar, pastor, porque eu quero voltar para o louvor. Eu não dou conta mais de ficar sem um louvor, eu vou perdoar esse infeliz. Mas eu espero Deus que na hora que eu tocar minha guitarra, ele morra lá onde ele está. Jesus lá na cruz, depois de ter sido cuspido, depois de pegar tapa, de ser xingado, rejeitado, ele não precisou de ninguém falando para ele que o que ele tinha que fazer. Ele espontaneamente disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Sabe por que Jesus perdoou? Porque ele falou, eu amo o Pai, e o Pai me ama, eu estou nele e ele está em mim. Foi por isso que ele perdoou. Jovem que precisa de alguém vigiando, monitorando ele. Lembra José do Egito? Gênesis capítulo 39, do versículo 6 em diante. José estava lá no Egito. Significa o quê? Estava noutra nação. Não estava na igreja dele, da igreja de Israel, ele congregava na igreja de Israel, que ele era da tribo de Israel. Estava noutra nação, menino bonito, igual esse aqui, lindão assim. Estava lá e estava trabalhando na casa de Potifar, e Potifar viu que ele era um menino trabalhador, e tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. Falou, esse menino vai ser o gerente de tudo, vai mandar em tudo. Só não toca na minha mulher, tá, meu filho? Mas o resto aí é tudo teu. As empregadas, se tu quiser ficar com ela, fica à vontade. Era isso, está lá. Leia que você vai ver. Ele vai dizer, o meu Senhor me colocou com autoridade acima de tudo aqui. Não tem ninguém acima de mim. Só Ele. A mulher de Potifar falou, deita comigo. Ele poderia ter pensado, rapaz, eu estou aqui, não tem ninguém da igreja aqui me olhando. Essa gatona, rica. Ele falou, como eu poderia cometer tamanha maldade
e pecar contra o meu Deus. Sabe o que ele falou? Você acha que eu vou entristecer o coração daquele que eu amo? De maneira nenhuma, ó. Fugiu. Amém? Quem ama a Deus é assim. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele está dizendo, aquele que me ama é aquele que tem prazer em me obedecer. E ele diz, e aquele que me ama, isso aqui que é forte também, eu me manifestarei. Sabe o que é se manifestar? Eu vou me revelar, eu vou me expor para ele, eu vou mostrar a minha intimidade para ele. Ei, sabe para quem que a Val mostra a intimidade dela? Para esse homem que ela ama. Sabe para quem que ela mostra a intimidade dela? Para esse homem que ela ama. Só se revela a intimidade para quem você ama. Se você ama Jesus, se você ama a Deus, ele vai dizer, vou me revelar para ti, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar quem eu sou. Ele não se revela para qualquer um, não. É só para os que o amam. O texto aqui é muito claro. Se eu amo a Jesus, então eu irei procurar viver a vida dele e não a minha vida. Amém? Ele obedece os meus mandamentos. Está deixando bem claro. É a vida dele, não a minha. É da maneira dele, não mais a minha. Tem menina que casa e ela quer viver ainda a vida dela de solteira. Ela quer acordar 11 horas, não é o caso da Val que é rica. Ela quer acordar 11 horas, ela não quer lavar louça, ela não quer passar roupa, ela não quer fazer café. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de fazer café, eu não gosto de passar roupa. Lá na casa da mamãe eu não fazia disso. Sim, na casa da mamãe, mas agora não é mais a tua maneira, é a maneira de Deus dentro do casamento, amém? Tem menino que casa e quer viver como se fosse solteirão, garotão. Quer ir para o futebol na hora que quer, chegar na hora que quer, sair com quem quer, sem falar nada. Ei, não é mais a tua maneira. É a maneira de Deus dentro do casamento, amém, querido? A mulher tem que saber onde tu tá, com quem tu anda, sim. Quando eu saio de casa, eu, amor, vou lá na minha mãe, tá? Demora, ela liga para saber. Brincadeira, o liga é brincadeira. Não é mais a minha maneira, é da maneira de Deus. Isso deixa muito claro que eu preciso aprender a amar a Deus mais que qualquer outra coisa nessa vida, amém? Pois sem amar a Deus, nunca serei capaz de vencer o pecado. Se eu não amar a Deus, eu não vou dar conta de vencer o pecado. Se você não amar a Deus e a sua esposa, você não vai dar conta de ser fiel a ela. Sabe por quê? Porque todos os dias e toda hora tem uma prostituta na esquina, perfumada, adornada, bem vestida e com a cama preparada para te levar para o matadouro. Está na Bíblia, Provérbio diz que a prostituta está à espreita. E se tu não ama a Deus e não ama a tua esposa, tu vai cair no laço dela. Mas aquele que ama a Deus, ele não cai. Ele não cai. Se você tem trocado Jesus, se você tem trocado Jesus por uma oferta do mundo, se você tem trocado por um namorado, ou seja lá por que for, isso só revelou que você não o amava. Cadê a fulana? Cadê o fulano? Ah, pastor, você não está sabendo não? Ela começou a namorar um menino aí que não era da igreja, saiu da igreja. Saiu da igreja. O rapazinho que ela namorava lá, ele falou que não gosta desse negócio de igreja, convenceu ela, ela saiu. Sabe por quê? Porque não amava. Porque quem ama não troca. Eu estou há 25 anos com aquela índia linda ali, ó. Já teve cabelo preto, agora está da cor de ouro, mais valiosa ainda. Já foi gorda, agora está magra. E eu não troco por ninguém. Pode me dar uma tribo inteira, mas eu quero é só essa índia.
Aleluia. O tanto de terra que tem aí, né, amor? Que é nossa. Quem ama não troca, querido. Seja lá por que for. Se trocou é porque não amava. Se trocou a esposa é porque não amava. Se trocou o marido é porque não amava. Pastor, mas ele me batia. É porque não amava mesmo. Era para a polícia dar uma surra nele. Não troca por nada. Porque aquele que ama não troca. Veja o que diz a primeira carta de João, capítulo 2, no verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Eu vou falar isso aqui só porque está na Bíblia. É a Bíblia aí, se você quiser brigar, briga com João e com o Espírito Santo. Aquele que diz, eu o conheço. Sabe o que significa isso, conheço? Aquele que diz que o ama, que tem intimidade com ele, mas não obedece, não guarda os seus mandamentos. Aí ele diz assim, tu és um mentiroso. Se tu diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, tu é mentiroso. É igual aquela pessoa que está fora da igreja e a gente diz, rapaz, volta para a igreja. Eu não preciso de igreja para amar Jesus. Mentiroso. Tu não quer voltar porque tu quer estar namorando o mundo. É por isso. Porque aquele que ama, aquele que o conhece, esse guarda os seus mandamentos. E ele diz, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Amém? Aperfeiçoado, melhorado, crescendo, desenvolvido e bem edificado. Escuta isso, querido. O mundo tem ensinado de todas as formas como amá-lo. O mundo tem nos ensinado, procurado nos ensinar de todas as maneiras como se apegar a Ele, como amar o mundo. Pois ele sabe, o mundo sabe, que quanto mais eu amá-lo, mais distante de Deus eu estarei. Quanto mais eu amo o mundo, mais eu me apego a Ele. Quanto mais eu visualizo as coisas do mundo, mais eu desejo Ele. Sabe a razão pela qual deixamos Cristo com muita facilidade? Sabe por quê? Que muitas pessoas têm trocado Jesus, largado com muita facilidade? É porque estão gastando mais tempo com as coisas deste mundo do que com as coisas espirituais. O Brasil, se não me falha a memória, é o segundo país no mundo que mais as pessoas consomem internet. Fica mais tempo na frente de um celular. É o segundo, acho que o primeiro é os Estados Unidos ou é a China. O Brasil está em segundo. O que tem de crente que passa horas e horas curtindo e postando coisas no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, mas não consegue parar uma hora para ler a Bíblia. Gastamos mais tempo com as coisas deste mundo do que com as coisas espirituais. Investimos mais tempo com filmes que não edificam em nada nossas vidas do que com aquilo que edifica. Teve aí um filme aí, o Homem-Aranha. Meu filho falou que tinha 3 Homem-Aranhas. Demorou umas 3 horas o filme. Eu falei, se eu tivesse ido assistir, eu tinha levado um Baygon, porque era uma praga de aranha. Tinha matado. Tem gente que ficou lá dentro do cinema. Meu filho foi um. É novo, empolgado. Ficou lá, eu fiquei acordado até quase 1 da manhã, esperando ele chegar. Eu falei, meu Deus, que filme longo. Mas às vezes não tem a mesma disposição para ficar na frente de um filme que vai edificar o seu casamento, que vai restaurar a sua vida financeira, que vai mudar a história da sua família. Ele não consegue ficar tempo para ouvir uma mensagem que vai mudar a história dele. Tem gasto mais tempo com filmes que não edificam nada. Gasta mais tempo ouvindo músicas nojentas do que músicas espirituais. Gasta mais tempo correndo atrás de coisas perecíveis que correndo atrás de coisas eternas. Ele não tem tempo para Deus, mas ele tem tempo para outras coisas. Estão mais cheios da carne do que do Espírito Santo. Gastam mais
gastam mais os recursos, gastamos mais nossos recursos com coisa que nos satisfaz do que com aquilo que satisfaz a Deus. Investimos mais no carro, seja lá no que for, gastou tanto, pagou R$800 para higienizar e polir o carro com um polimento de cerâmica para proteger a pintura. Mas ele não tem coragem de entrar ali na Solmonte e comprar um livro de R$40. Hein? Que livro caro, R$40. Quando você está mais atento ao mundo, você vai deixar Jesus. Tem um exemplo em 2 Samuel capítulo 11, que fala do rei Davi. Sabe por que Davi caiu? O texto diz assim: era um tempo que os reis iam à guerra, costumavam ir à guerra. Era um costume ir naquela data para a guerra. Mas Davi não foi. Sabe por quê? Ele resolveu ficar em casa assistindo o Palmeiras, na esperança que ele seria campeão mundial. Não foi, aí Davi ficou frustrado. Aí foi lá para o terraço frustrado, dando uma volta lá e viu Betseba bonitona tomando banho, sem roupa. Aí os olhos que deveriam estar na guerra junto com seus soldados, encorajando, desafiando os seus soldados para lutar contra os amalequitas, os amonitas, eu acho que eram os amonitas. Ele não, estava em casa contemplando as coisas do mundo. E aí caiu. Quando os nossos olhos estão nas coisas do mundo, nós somos atraídos. Olha o que diz primeira carta de João, capítulo 2, já vamos caminhar para o fim. 1 João 2, 15 a 17. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu? Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, aleluia. Aquele que ama a Deus, permanece para sempre, amém, irmão? Aquele que ama a Deus fica firme. O texto deixa claro que a nossa permanência em Deus não está ligado a regras e doutrina, mas sim em amar a Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que regras não são importantes. Precisa sim ter regras, precisa pôr as coisas em ordem. Mas deixa eu te falar, meu querido, se você só está firmado nisso, se você só está sustentado na fé por causa de regra, então logo você deixará a comunhão com Deus e a igreja. O que nos identifica como os verdadeiros cristãos é o amor de Deus presente em nós. Precisamos amar a Deus dia após dia, pois precisamos morrer todos os dias para esse mundo. Amém? Todo dia a gente tem desejo de fazer besteira, sim ou não? Todo dia. Por isso precisamos morrer todos os dias. Olha o que diz Romanos capítulo 8, no verso de número 36, como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Quem ama, morre todo dia. Todo dia o Alami tem que morrer para esse mundo, porque todo dia ele é tentado. Todo dia tem uma mulher sem vergonha para mandar uma mensagem, para dar uma piscada. Todo dia tem uma mulher para dar em cima de um bonitão fortão desse. Se ele não estiver morrendo para o mundo todo dia, ele cai. Tem que morrer todos os dias. E o texto continua: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que significa? Morrer sem reclamar. Morrer sem estar esperneando. Quando alguém falar, precisa morrer, morre. Não tem que... mas é porque não sei o que, justificando. E para concluir, eu creio que uma igreja bem edificada é uma igreja que ama a Deus. Amém, queridos? Judas, capítulo 1, capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima,
que vocês têm, orando no Espírito, mantenha-se no amor de Deus, amém? Esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. Mantenha-se no amor, porque é Ele que vai nos conduzir para a vida eterna. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor.